Se tem uma coisa que brasileiro é criativo. Olá pessoal, Cláudio aqui e bora comentar hoje sobre as maiores teorias da conspiração criadas aqui no Brasil. Isso mesmo, existem teorias da conspiração lá fora, existem várias teorias mundiais e teorias muito sérias. Só que eu resolvi pegar algumas teorias bizarras criadas aqui pro brasileiro, porque como eu falei no começo do vídeo, uma coisa que brasileiro de fato, é criativo. Se você está esperando um vídeo científico, um vídeo todo didático e sobre uma forma mais séria sobre o tema, esse vídeo não é pra você. Mas antes de mais nada, curte, comenta, compartilha, deixa seu like aí, hype o vídeo que é muito importante para que meu canal cresça e eu consiga chegar ainda em mais pessoas, tá bom? Bom, a primeira teoria de fato envolve a maior apresentadora brasileira aqui infantil, que é a nossa rainha Xuxa, né, gente? Sem dúvida, falar de teoria da conspiração sem falar da Xuxa, a gente não vai falar sobre uma teoria. Porque, cara, não tem como. Todo mundo já escutou ou já ouviu falar alguma vez na vida que a Xuxa teria vendido a alma ao demônio. Lá nos anos 80, quando a Xuxa apareceu, ela era uma modelo, não tinha muito jeito com criança, tem vários vídeos aí, inclusive tinha a página Xuxa Verde, que mostrava vários vídeos dela lá no Clube da Criança, na Manchete, totalmente sem didática, totalmente sem cuidado ali com crianças. Até porque, cara, anos 80, assim como na minha época, anos 90, as coisas já eram meio doidas, imagina 10 anos antes, né, anos 80. Então, assim, pegaram uma menina bonita ali, né, do sul, ali, loira, tal, branquinha. Ah, vai ser legal colocar na televisão e, ó, tu é bonita, vai aí apresentar coisas para as crianças. E aí, cara, Deus olhou para ela, a sorte sorriu, não sei, o universo. E dali da Manchete ela foi pra Globo e simplesmente ganhou um programa nas manhãs e deu aquele sucesso estrondoso que é a Xuxa, né, até os dias de hoje. Todo mundo conhece a Xuxa, a nova geração conhece a Xuxa. Os velhinhos, os baixinhos, os novinhos, todo mundo conhece a Xuxa. E na época, esse boom era tão grandioso, cara, ela era o Michael Jackson aqui pro Brasil. Era isso. Brasil, Argentina, Chile, ela teve programa nos Estados Unidos. Cara, a Xuxa era um fenômeno assim que ela não podia ir nas ruas. Era aquela gritaria, shows lotados, brinquedos, marcas, tudo que ela tocava virava ouro. Então as pessoas simplesmente começaram a falar assim, cara, não é possível que uma pessoa, né, uma mulher, ainda mais imagina naquela época, né, gente, o machismo ali, toda aquela, né, não é possível que essa mulher conseguiu ali, aliás, duas mulheres, porque tinha muito ali também a Marlene Matos ali no meio, né, era uma junção de fato, a pupila e a empresária. Então, cara, não é possível que consegue não, para ela ter conseguido todo esse sucesso, não foi cantando, não foi trabalhando honestamente. Com certeza, ela vendeu a alma pro demônio, com certeza. Ai, meu pai do céu. E assim fez todo esse boom, começou a se espalhar. Naquela época existiam muitos filmes de terror, né? Principalmente ali entre os anos 70 até os 80 e tantos, começou muito essa história de demônio, de exorcismo, é o boom dos exorcistas, de galera com demônio. Então, tudo era demônio, né? E aí falaram que a Xuxa tinha vendido a alma dela ali pro capeta e que se você colocasse o disco dela virado ao contrário, se você colocasse ali na faixa Hilarie, ela tava falando que ela amava o diabo. Então, assim, tem nexo, gente? Não tem nexo nenhum. Fora a história da boneca amaldiçoada, que, segundo diz a lenda, a filha de uma moça ali muito pobre queria porque queria a boneca, e a mãe falou assim, olha, filha, só se o diabo der dinheiro pra você. E simplesmente no outro dia, quando a mãe acordou, tinha lá o dinheiro, ela foi e comprou a boneca da Xuxa, e simplesmente, um dia depois, quando a mãe acordou, a boneca da Xuxa estava do lado e a menina estava morta. Gente. Isso foi um caos. Várias pessoas na época não queriam dar a boneca da Xuxa para as crianças, porque falava que a boneca estava endemoniada, que a boneca ia matar as crianças. Então, assim, pode ter sido isso também um concorrente, algum rival pode ter lançado ali. Será que foi a Angélica? Será que foi a Angélica? Mas brincadeiras à parte. Obviamente, nunca isso ficou comprovado com nada. E também outra coisa que falam é porque a Xuxa não falava Deus. Né? Publicamente, eu acho que ela não falava muito Deus, mas era o jeito dela falar. Ela sempre falou o cara lá de cima. Assim como na música Lua de Cristal. Então as pessoas, principalmente aquela galera religiosa, falava que ela não poderia falar Deus porque ela tinha feito um pacto. E aí começava a aparecer vários vídeos na internet, naquela
lá para os anos 90, mais ou menos, o YouTube estava começando, né? Então ainda tinha aqui também aqueles programas sensacionalistas. Então, tinha o bruxo que fez o pacto da Xuxa. Não, a Xuxa pegou o sangue da menstruação. Olha que absurdo. Pegou o sangue da menstruação da Xuxa pra fazer um pacto. E tem o bruxo tal, que ele era o bruxo dos famosos, e ela fez um pacto, e aí ela não pode falar Deus. E quando ela começar a falar Deus, ela vai perder tudo. E aí as pessoas associavam que quando ela começou a falar Deus na TV, ela começou a perder visibilidade, e perder fãs, e perder o programa, e aí ela saiu da Globo. Olha, gente do céu. Cara, bizarro. Mas fato é que isso é só uma teoria bizarra, nunca foi comprovado nada. E, gente, a Xuxa tá aí. Inclusive, eu vou no show dela dia 25 de julho de 2026. É isso. Você já dançou ragatanga alguma vez na sua vida? Sabe ragatanga? Não dá do Ruge. A sererê, uma regravação do grupo Las Ketchup. Pois é, meus amigos. De novo, a galera... isso veio da galera religiosa, da galera evangélica, tá? Não tem como... Simplesmente a galera falava que quando começava a música e falava sererê, derê, derê, isso é uma invocação ao demônio. Eu vou tentar, olha, eu não consigo fazer esse vídeo sério, não dá, cara, porque é muita bizarrice junto assim. Não sei de onde tiravam isso, cara, mas é a realidade da época, começava a circular. Logicamente que isso não teve um boom tão grande, mas se falou assim na época, né? As crianças gostavam muito dessa música, né? Essa música faz sucesso até hoje nas festas aí. Logicamente hoje a gente é mais nostálgica, né? Você dançar essas músicas. Mas de qualquer forma na época falavam que, como elas falam na música, olha lá quem vem virando a esquina, vem Diego. Falaram de novo que esse Diego era um demônio. Cara, eu não sei o que essa galera de igreja fala tanto de demônio. Não é possível, cara. Eles falam mais de demônio do que de Deus. Mas, meu Deus, cara, vê demônio em tudo esse povo. Pois falavam que esse Diego era um demônio e que quando eu falava sererê, eu tava invocando eles. Sendo que, se vocês repararem a letra da música, eles estão falando, ela tá falando que o Diego tá virando a esquina ouvindo essa música. Que é, de fato, uma música americana, tá? E se a sererê é o jeito que elas estão cantando, que elas entendem o refrão da música dele. Conseguiram entender, mais ou menos? Ele tá cantando que é uma música que é meio rap. Se eu achar aqui o nome, eu vou colocar aqui na legenda a música original para vocês entenderem do que eu tô falando. Mas era só isso, mas a galera vai criando teorias e aí vai espalhando pela internet e vai virando uma verdade absoluta. E aí, cara, não duvido que tem gente que acredita nisso até hoje e acha que se você dançar o ragatanga, você tá invocando o capeta. Essa aqui, de novo, a galera evangélica. Cara, qual o problema de vocês deixarem a gente se divertir? Cara, por que vocês pegam tanto no pé quando algo tá fazendo sucesso e vocês não conseguem deixar a gente em paz e só se divertir? Essa aqui eu até peguei aqui o texto pra ler, porque é criativo. Vou dizer que até tem pontos que fazem sentido, até fariam sentido, mas é bizarro. Se liga só, que é a música Sorte Grande da Ivete Sangalo. Que diz o seguinte, ó, essa lenda ela foi popularizada por pastores evangélicos, óbvio, né? E aí ela sugere que, porque como fala assim, ó, trechos como cair do céu e levantou poeira, pra quem não lembra é a minha sorte grande foi você cair do céu, minha paixão verdadeira. Tá falando de um amor que caiu do céu, e, enfim, ela encontrou e foi lindo, né? Dali ela chama inclusive de anjo querubim. Então, o que aí já pronto, né? Chamou de anjo, caiu do céu. Qual foi o anjo que caiu do céu? Exatamente ele, Lúcifer. Exatamente. E aí pronto, né, cara? Por isso que eu falo que essa daqui, pelo menos, é criativa. Essa daqui eu até dou uma nota 3. Vai, de 1 a 10, uma nota 3 pela criatividade. E aí eles falam assim, ó. Essa música faz referência a Lúcifer, interpretada a sorte grande, como um amor pelo diabo e a poeira como que levantou quando ele caiu, segundo interpretações de passagens bíblicas. Só que a música, na verdade, celebra a chegada de um amor inesperado e, enfim, faz sucesso até hoje. E o pastor argumenta que cair do céu remete à queda de Satanás, o anjo caído. Gente, olha, eu não sei se a Ivete de fato fez um pacto. O que eu posso dizer é que eu fui no show dela semana passada e foi incrível. Outra bizarrice que isso daqui, eu não entendo como que gostavam disso, que é o Fofão. Cara, o Fofão
Eu lembro assim, eu ainda peguei alguma fase do Fofão, né? Eu sou de 89. Mas eu ainda vi algum. Eu não lembro do programa do Fofão, acho que isso eu não peguei, não. Mas eu já vi vídeos, né? Da época assim que passava tal. E eu ficava aterrorizado, cara. Eu achava aquilo horroroso. O cara tem um saco na cara, gente. Pelo amor de Deus, duas bolas aqui, ó. Aonde que acharam que aquilo era legal? E o pior é que fazia sucesso. Eu não entendo como as crianças gostavam daquele bicho, cara. Era muito feio. E sabe, uma curiosidade é que falam que o boneco Chuck, ele foi baseado no Fofão. Se vocês olharem a roupa do Chuck e do Fofão, é bem parecida, realmente. Então fala, o Chuck foi lançado depois, então até que faz sentido, mesmo o Fofão é mais antigo, né? Ele ter se baseado ali no nosso boneco. Mas enfim, fato é que falam que dentro do Fofão tinha uma adaga, isso mesmo, uma faca, que poderiam matar crianças e tal, enfim. Na verdade, o Fofão, como ele tava, né, esse sucesso gigantesco que era, obviamente a galera quer fazer o que? Lançar muitos brinquedos. Ele tinha uma versão grande e tinha uma versão menor. Se você pegar vídeos aí na internet, o Dan Pires fala sobre isso, inclusive no canal dele, ele abre o próprio Fofão, que ele tinha um Fofão antigo, e tem um punhal dentro, mas na verdade não é um punhal, né? Ele tem um formato, de fato, de um punhal ali e tal, mas aquilo ali na verdade era o que equilibrava o Fofão, aquilo ali não corta, não é uma faca de verdade, nada disso. Aquilo ali era o que mantinha o boneco em pé, pra cabeça não ficar molenga, era só isso. Mas a galera, na época, imagina, a gente não tinha internet, não tinha como você desvendar. Então esses programas que passavam na TV, ou revistas que chegavam, jornal, era o que as pessoas acreditavam, né? Não tinha aquele negócio, vamos pesquisar para saber se é verdade. Olha as fake news que a gente tem hoje em dia. E mesmo hoje em dia, com tanta comunicação, com tanta forma que a gente pode ver o que é verdade e o que não é, ainda assim muita gente cai na fake news, então tu imagina naquela época, né? E aí muita gente falou que o boneco era amaldiçoado, que tinha essa faca dentro. Então quando as pessoas abriram e viram aquilo, imaginavam que de fato era uma faca, então muita gente jogou o boneco fora. Aí falaram que tinha que botar fogo, porque aí sim ia, enfim, um pacto ia se desfazer, porque falaram que na verdade esses bonecos foram com uma faca porque o homem que fazia, o ator que fazia o Fofão, tinha vendido a alma dele ao demônio. E aí, como prova dessa devoção a ele, para que ele continuasse fazendo sucesso, ele tinha que colocar essas facas dentro dos bonecos. E aí entregar para as crianças. Então, para que você se livrasse disso, você tinha que botar fogo, gente. Meu Deus do céu, cara, que surto. Cara, anos 80 era um surto. Se hoje em dia já é difícil, nos anos 90 também foi complicado, os 80 a galera acreditava em qualquer coisa. Então, essa aqui é bizarro. Essa aqui é bizarra demais. E o pior de tudo e mais vergonhoso é que foi criada por brasileiros e se popularizou para o mundo todo. Que é a morte da Avril Lavigne. Sim, gente, você não sabia não? Segundo uma lenda, ela morreu em 2002 e foi substituída por uma clone, uma sósia chamada Melissa Vandella. Gente, meu Deus do céu, mas da onde que tiraram isso? Como eu falo, cara, brasileiro é muito criativo. Se a gente usar isso pro bem, a gente vai longe. Mas de onde que tiraram isso? Bom, quando a Avril Lavigne apareceu, o que bombava aqui na época, né, bombava mundialmente ali, era principalmente Britney Spears e Christina Aguilera, que são duas rainhas do pop, né, principalmente a Britney ali, e na época as duas reinavam ali tranquila, só que elas eram aquele negócio de, já estavam se tornando mais mulheres, mais sensuais, pop, aquele pop gritante, né, e, enfim, várias meninas queriam, né? Era o símbolo do feminismo, aquilo ali, do feminino, né? Na verdade. E quando a Avril Lavigne apareceu com aquele estilo mais rebelde, uma fase indo da adolescente para adulto ali, meio falando sobre coisas. A música dela fala Complicated, que fala sobre o namorado dela que dificulta as coisas para ela, então ela quer andar de skate, ela tinha ali a gravata, uma garota meio rebelde, meio do pop rock. E, cara, quando a Avril, né, com todo esse jeito dela, com todo esse estilo dela, quando ela apareceu, cara, fez um sucesso estrondoso. Eu mesmo tenho, acho que eu tenho até hoje, deve estar guardado em algum lugar aí, o primeiro CD dela, que foi o Let Go, e foi um boom, né, todo mundo gostava, tocava na Malhação, enfim, era um sucesso, era aquela garota rebelde, né. Depois ela lançou o segundo CD, ela continuou na mesma pegada pop rock, com músicas excelentes também, com maior sucesso, e enfim, foi passando o tempo
E aí, depois no terceiro CD, ela já estava um pouco afastada, né? Deu um tempinho de descanso. Quando ela voltou, foi chocante para quem era fã dela, né? Por quê? Porque ela voltou toda cor-de-rosa, com cabelo com mechas rosas, tirou aquela calça jeans, era uma sainha, que era o clipe Girlfriend. Cara, eu adoro esse clipe. Desculpa aí pra galera que acredita nessa teoria, mas eu amo esse clipe, eu acho muito legal. E, cara, na real, ela só tava ali passando de uma fase de mulher, tava se tornando mulher e ela quis usar isso, né? Ainda assim é um estilo diferente, ela não tava sendo uma princesinha, ela tava mudando. E tá tudo bem, as pessoas mudam o estilo, acontece. Só que criaram essa teoria e também através de clipes musicais do segundo álbum, falando que na verdade ela tinha tido uma depressão profunda, isso a própria Avril Lavigne, e sendo assim ela acabou se né? E foi substituída, né? Eles falam, cara, ela tá muito no auge, a gente tem que substituir ela. E aí colocaram uma dublê, uma sósia, e que depois disso a Avril nunca mais foi a mesma. Gente, que loucura, né, cara? Ela só quis mudar o estilo dela, aquele estilo dela de skate já não tinha mais a ver com ela. E tá tudo bem, as pessoas podem mudar, e de repente ela pode lançar um novo álbum depois, voltando pro skate, ou não, ou sei lá, cara, sabe? A Beyoncé não fez pop, fez country, agora tá indo estão falando que ela vai lançar o rock, né? Mas foi uma teoria criada por um brasileiro, e aí muita gente começou, será? Meu Deus do céu, será que isso aconteceu? Ela foi substituída? Tanto que isso chegou na própria Avril Lavigne. Olha só, saindo do Brasil, hein? Que orgulho! Mas, gente, a Avril não foi substituída a nada, tá tudo bem. Ela, infelizmente, depois, ela não conseguiu os mesmos sucessos de antes, isso é fato. Ela também acabou passando por um divórcio complicado. Depois ela pegou uma doença de Lyme, que na verdade é uma doença que passa através do carrapato, então isso também prejudicou ali os shows dela, ela não conseguia dar o melhor de si, então ela teve que se manter afastada. E agora há pouco tempo ela lançou uma turnê de coletâneas e tal. Enfim, espero que ela algum dia volte com aquele sucesso estrondoso que ela tinha antes. E é isso. Não, agora esse aqui, cara, esse aqui eu fico puto, cara. Isso daqui me dá raiva até hoje. Eu era moleque, eu adorava isso, que era Yu-Gi-Oh! Cara, Yu-Gi-Oh! Na minha época, eu era, sei lá, tinha 12 anos, 13 anos, não lembro. Cara, tava no auge ali, adolescência. Todo mundo vendo a Globo ali, passava, né? Eu acho que era até mais novo, agora eu não lembro exatamente. Acho que eu tinha uns 11, 12 anos por aí. E todo mundo queria as cartinhas do Yu-Gi-Oh! Que era muito legal, cara. Era muito legal. E, enfim, cada um tinha seu deck. Então foi quando chegou no Brasil. Tava começando aquele sucesso. E aí eu vou falar até 3, e vocês vão adivinhar quem foi que começou a falar que o Yu-Gi-Oh! Era do demônio, tá? Quem foi os religiosos que começaram? 3, 2, 1. Os evangélicos. Exatamente, galera. Começaram a encher o saco. E ainda somou com o Gilberto Barros, aquele apresentador que, enfim, era da Record Band. Eu acho que na época ele era da Band. Cara, ele começou a fazer também essas manchetes sensacionalistas, falando que a cartinha atrás, pra quem não lembra da cartinha do Yu-Gi-Oh!, tinha tipo um portal. Começaram a falar que aquele portal ali levava pro demônio. E sabe o que é o pior? Eu lembro de eu jogando isso com os meus amigos, e a tia dele, evangélica, falando isso. Olha, essa carta vai levar vocês pro demônio. Porque tinha cartas que era tipo assim, o nome era Mago Negro. E aí pronto, a galera religiosa já catava pra encher o saco, e a televisão sabia que aquilo ali dava audiência. A ponto de ter momentos desse cara, por exemplo, ele passar no programa dele cenas do Dragon Ball, falando que aquilo era o Yu-Gi-Oh! E aquilo ali estava mostrando que as crianças estavam sendo encapetadas e que... Olha que bizarro, cara. Tudo bem que tem coisas nos animes que eles colocam que às vezes não dá pra entender. Tipo assim, do Dragon Ball, o pai da Videl, que por sinal, Videl, isso eu acredito que nem todo mundo sabia disso. Videl, se vocês conseguirem trocarem as letras, né? É um anagrama de Devil, que é demônio. Vocês sabiam disso? E ela é filha de quem? Mr. Satan. Então, assim... E aí, sabe o que é engraçado? Nessa época que tava esse boom de é tudo do demônio, né? Esses desenhos japoneses são do capeta, que não sei o quê. Tava também passando Dragon Ball Z. E era incrível, né, cara? Graças a Deus, meus pais nunca encheram o saco com isso, era tranquilo. Mas era engraçado, às vezes a gente tava vendo a TV e justamente naquela parte que tá todo mundo Satan, Satan, seus pais iam passar justamente naquela parte. E eles vão falar, que é isso?
Mas assim, meus pais eram tranquilos, eu explicava, é do desenho, nada a ver, tá? Mas nem todo mundo teve essa sorte, então eu lembro que Yu-Gi-Oh!, cara, tava bombando no Brasil, era muito legal, a gente se reunia pra jogar, a galera ia, aqui no Guarujá tem uma praça, a gente ia pra essa praça se jogar, tinha álbum de figurinha, tinha gente que tinha a cartinha, por exemplo, que era o meu caso, eu não tinha como comprar um deck original, que era muito caro na época. Então eu comprava os decks do camelô mesmo, e os meus amigos também, então a gente trocava. Era muito legal, cara, pra época, assim. E a gente só tava jogando, não tava fazendo nada demais. Mas aí essas mães malucas, esse pessoal, gente, abitolado. Aqui eu tô falando muito de, galera evangélica, mas assim, tinha católica também, tá? Claro. Mas se você vai pra sua religião e você respeita os outros, eu não tô ofendendo você, tá? Eu tô dizendo aquela galera abitolada, doida, que enche o saco dos outros. Essas pessoas não têm meu respeito. É isso, tá? Mas, cara, essa galera simplesmente pegou as cartas, começou a botar fogo, não deixava a galera brincar com os outros. Foi assim olha, foi uma cartaz, assim, sabe? Foi absurdo. Aí passava na Globo, iam ter novos episódios, tirou da Globo, tirou do outro canal a cabo. Até hoje eu nem sei se tem final esse desenho, acho que deve ter tido, né? Eu que não vi mais porque simplesmente parou de passar na TV. Algumas escolas proibiram levar a cartinha. Cara, foi assim um surto. Foi um surto coletivo. Tudo isso, né, por questões religiosas, questões enfim, da TV manipulando ali, né? Principalmente o Gilberto Barros foi o pior de todos, com histórias mentirosas e absurdas. E, cara, eu me revolto até hoje com isso, assim, eram só crianças jogando cartinhas. E, cara, é surreal. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Com certeza vão ter mais teorias da conspiração aí. Se eu esqueci de alguma, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer a parte 2, parte 3, parte 4. Eu quero fazer mais vídeos porque pesquisando eu encontrei muito mais coisa que não dá pra colocar tudo no vídeo, senão vai ficar interminável. Mas é muito importante que vocês curtam, comentem, compartilhem, deixa o like aí, hypa, por favor, o vídeo. Comenta aqui se vocês lembraram de mais alguma coisa ou não, se eu falei besteira, se eu não falei, enfim. É muito importante, vocês sabem que aqui no meu canal eu falo sobre assuntos variados, eu falo sobre filmes, sobre séries, sobre novela, sobre fofoca, sobre, enfim, de tudo um pouco, uma bagunça organizada como eu gosto de falar. Se vocês têm algum recado, alguma pauta pra mim, ou quem sabe até uma publi, manda no meu e-mail, falaclaudio89@gmail.com, tá bom? E é isso, gente, até o próximo vídeo, um beijo, fica com Deus. Tchau, galera!